Agora nós vamos continuar nossa aula sobre tecnologias para lógica combinacional. Essa seria a segunda parte. As referências são o CATS, capítulo 4, onde a gente trata de tecnologias para lógica combinacional, e o ROT, unidade 9. Anteriormente, a gente havia estudado, na parte 1, como poderíamos utilizar multiplexadores e demultiplexadores para implementarmos algumas funções lógicas. O link está logo abaixo para quem quiser revisitar esse módulo. Hoje nós vamos tratar sobre ROM, que é Read Only Memory, como que a gente utiliza uma ROM para poder implementar um conjunto de funções lógicas. Depois vamos tratar da questão de Programmable Logic Array e Programmable Array Logic Device. Então nós vamos tratar esses três casos. Eles são muito semelhantes, como vocês irão perceber, e no final do dia, o que é que a gente espera? A gente espera que vocês tenham a compreensão de que há muitas formas de a gente construir circuitos lógicos, que ela pode ser desde o nível de cada porta lógica individualmente, de uma forma bastante específica, a situações intermediárias, no qual nós utilizamos multiplexadores e demultiplexadores para poder implementar algumas funções lógicas, e por fim, a questão de utilizarmos ROM, PLA e PAL para poder fazermos. É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, com isso, a gente cobre todo o espectro de possibilidades de como que a gente pode construir circuitos lógicos. Fica faltando a questão de FPGA, Field Programmable Gate Array, mas isso a gente vai tratar quando a gente estiver discutindo Verilog, que é uma linguagem descritiva de hardware. É um conceito muito interessante e merece sua aula em particular. Então, conforme eu mencionei anteriormente, né, existem essas portas padrão, né, conjuntos, né, de portas. Você pode comprar chips que contêm esse conjunto de portas. Uma FPGA ela vem com um conjunto de portas que você pode redirecionar. Tem bibliotecas de células distintas que também podem ser utilizadas. A lógica regular, né, que a gente explorou na aula passada, né, no módulo passado, de multiplexadores e decodificadores, e hoje a gente trata dessa questão dessas três tecnologias que aqui estão. Então, o que são Programmable Logic Arrays? Depois vocês não se preocupem, porque nós vamos tratar de diferenciar cada um deles logo ao final dessa explanação. Primeiro que eles são pré-fabricados utilizando várias portas OR e AND. Na realidade, é NOR e NAND, né? Por conta daquela economia que a gente faz quando a gente utiliza aqueles circuitos no nível CMOS. No nível CMOS, a gente sabe que NOR e NAND tem 4 transistores cada apenas, enquanto que AND e OR tem que carregar um inversor na saída. O que a gente personaliza nesse conjunto, nessa matriz programável, são junções, conexões entre essas portas. E isso é possível através de um processo de escrita. Esse processo de escrita é não volátil. Em outras palavras, a gente escreve uma vez, fica escrito e pronto. Ou seja, você cria as suas funções lógicas por escrita. A diferença da FPGA é que a FPGA ela pode ser reescrita. Mas, como eu mencionei anteriormente, isso a gente irá tratar em um outro momento. E, geralmente, esse diagrama de blocos, né, que representa essa matriz programável, ela permite a implementação na forma de soma de produtos. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos entradas, a gente tem um conjunto de portas AND. Percebam então que nós estamos aqui fazendo aquela soma de o produto, né? Aqui os termos então corresponderiam àqueles literais. Daí a gente sai com esses termos de produto. Subsequentemente a gente tem um outro conjunto de portas ou que aí realiza na saída essa soma de produtos, tá certo? Então o que é? Então basicamente é isso que nós temos. Nós temos N linhas de entrada. Depois nós temos K linhas de palavras, certo? Por que palavras? Porque são, cada uma dessas palavras são cada um daqueles min terms, daqueles literais, né, da produto daqueles literais que a gente coloca aqui na entrada. E a saída, né, nas portas OR, podemos ter M linhas de saída, e com isso a gente consegue criar uma diversidade enorme de função, né? O conceito habilitador é o seguinte,
que nós vamos ter vários termos de produto que são compartilhados pelas saídas. Por exemplo, assim como a gente mostrou no caso do demultiplexador, aqui a gente pode ter, por exemplo, situações, vocês percebam que tem, por exemplo, entre F1 e F2, a gente compartilha os mesmos termos de produto, né, o termo AB, ou, por exemplo, aqui no caso de F0 e F2, a gente tem o termo B barra e C barra, que também é compartilhado. Então, no lado da entrada, o que a gente coloca geralmente é o seguinte: você tem que colocar um para dizer que o termo ele não está complementado. Em outras palavras, se eu tiver um aqui com A, né, eu não estou falando do A barra. E colocaríamos o zero para colocar o termo quando a gente quiser que ele seja complementado. E a gente não coloca nada quando ele não estiver participando. Então, imaginemos, por exemplo, que se nós tivermos as entradas ABC, para criarmos o termo AB, a gente só coloca os sinais A e B, certo? Deixando o C livre. Para criar o termo B barra C, a gente vai ter, por exemplo, colocamos 0 na entrada B e 1 na entrada C. E assim sucessivamente, certo? Dessa forma, nós podemos olhar aqui no ponto de saída, né? Quando a gente tem 1, o termo está conectado à saída. E quando ele é 0, ele não está conectado à saída. Por exemplo, quando a gente olha esse termo AB, para F, ele não consta em F0, certo? O termo AB ele vai constar em F1 e F2, e aqui está ele, certo? Caso contrário, ele é 0. Aí, e assim sucessivamente. Vamos pensar aqui, vamos dar uma olhada aqui no próximo termo, no caso de F1. Seria o AC barra. O AC barra está aqui representado. Então, por isso aparece apenas o 1. Então, basicamente, esta é a chamada matriz de personalidade. Ela quem vai dirigir e construir os nossos circuitos, tá certo? Percebam que esses casos aqui são os casos onde a gente reutiliza os termos, como eu havia mencionado anteriormente. Tá? Isso é bem complexo quando a gente coloca na forma dessa matriz de personalidade, que é uma forma de representarmos uma tabela verdade, mas fica mais fácil quando a gente olha o circuito, certo? Então, o que acontece? Antes de programar, isso aqui é o que nós temos. Tá? Imaginem vocês que cada uma dessas colunas que aqui está representaria, por exemplo, aos literais A, B e C. A gente imediatamente desdobra em linhas de A e A barra, B, B barra, C e C barra. Então percebam que no início está tudo está conectado antes da gente queimar as junções. E na realidade, né, como eu mencionei anteriormente, é que por simplicidade, para a gente poder entender mais facilmente, a gente está representando com portas E e OR, AND e OR. Na realidade, a gente sabe que a gente coloca uma bolha aqui na saída dessa AND e duas bolhas nas demais, de forma que a gente faz uma rede só de portas NAND. Mas isso aqui é apenas para que vocês consigam visualizar o conceito de soma de produtos. Pois bem, isso aqui foi antes de programarmos. Isso, então, como que a gente faz para poder programar? Aliás, o que é programar? Programar é o seguinte: em cada uma dessas junções que a gente está enxergando aqui, na verdade, a gente tem um fusível. Então, como que você programa? Bom, todo mundo está acostumado, né, a ter equipamento queimado que queima o fusível. Então, programar na prática nada mais é do que queimar um fusível. Então, aquelas que a gente não quer, a gente queima elas. Então, essa é como o que acontece com aquela matriz depois da programação. Então, deixa eu voltar lá só para vocês se relembrarem. Aqui nós temos tudo, todos eles. Então, tem um pontinho quando o fabricante faz o circuito, ele coloca uma linha que ela é muito fina. Aí basta passar uma corrente um pouco acima do normal, do que ela tolera, e aí você queima mesmo, literalmente queima algumas dessas junções. Então é um circuito muito curioso, muito interessante, porém, uma vez programado, não tem volta. Então vamos ver. Aqui é a forma da gente representar. Se vocês lembram, o F0 ele era o literal A, que aqui está conectado, ou seja, a gente queimou aquela linha A barra, tá certo? Que entraria aqui, por exemplo, para esse termo de soma A ou B barra, C barra. E assim sucessivamente. Um pouco difícil aqui da gente ver,
Mas na prática, o que aconteceu? Então, se a gente olha para isso aqui, naquele caso, a gente queimou várias linhas que representariam essa função que eu estou chamando aqui de F0. A gente queimou um monte delas de forma que fica bem simplificado e aqui é a forma. Ou seja, vocês podem estar imaginando, bom, se eu queimei, então quer dizer que vai deixar um fio para trás, naturalmente, porque eu queimei só em um ponto onde tinha uma constrição do fio. Então, significa que a gente jogou área fora. Jogamos área fora, jogamos várias entradas, ou seja, tem vários transistores que não estão sendo utilizados. E a razão pela qual isso é feito é o seguinte, que você tem a flexibilidade de poder programar. Uma forma mais simples da gente representar, fazer uma anotação, por exemplo, como a gente vai desenhar muito disso daqui, uma forma mais simples é a gente representar uma porta AND com 3 entradas por essa conexão aqui. Então, essa porta AND, ela tem essas 3 para a gente não ficar desenhando 3 vezes seguidas. Então, como que fica essa representação nesse caso? Então, essa é a forma que a gente representa. Aqui é o caso antes de programar, tá? Só para ficar claro como que a gente faz. Então, do lado esquerdo é como ela está antes de ser programada. Depois a gente vai programar ela aqui para vocês verem. Aqui, por exemplo, é o caso quando a gente programou aquele caso, um outro caso, que não é exatamente aquele caso anterior, né? Que é um outro caso no qual F0 vai ser igual a AB. Então, aqui eu tenho AB, aqui está ele, o termo aqui, vamos pegar ele, esse termo daqui que é o AB, e o A barra B barra, então está aqui representado. E assim sucessivamente. O que é FENIN? FENIN, na verdade, é o número de entradas de uma dada porta, certo? Então, o número de entradas de uma determinada porta significa um FENIN. Quanto maior o FENIN, né, elevado FENIN, maior o número de entradas. Então, basicamente é isso. Então, essa notação resumida, né, essa notação simplificada, é simplesmente para a gente não ter de desenhar aquele monte de fio. E o X significa que tem uma conexão presente. Certo? Então, basicamente, é assim que a gente representa e é a forma da gente colocar. Vamos pegar aqui uma outra função, por exemplo, nesse caso aqui, uma função múltipla, né? PLA, gente, vamos lembrar aqui, esse aqui é o caso de Programmable Logic Array. Então, se vocês observarem, o que é que a gente programa? A gente programa os termos de produto, certo? Ou seja, a gente vai poder dizer, no caso aqui, F1 vai ser igual a ABC, certo? Então, a gente programa esse termo, a gente, portanto, queima essa junção, queima essa outra, de forma que aqui a gente vai ficar com quem? Eu estava olhando para esse caso aqui, nesse caso aqui, a primeira linha, né? Mas aqui, se a gente olhar para F1, que é igual a ABC, quem que a gente vai queimar? A gente queima o A barra, queima o B barra, queima o C barra, de forma que a gente tem só o ABC. Então, ela é o que entra aqui para essa porta OU. As demais conexões que estariam entrando na porta OU também são queimadas, para o caso de F1. Então, aqui a gente tem todas elas. Então, a gente já ilustrou o caso da F1. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da F2. F2 é essa que aqui está, né? Então, quem que é a F2? A F2, vocês percebam que ela não foi ela foi representada da sua forma não simplificada. Vejam que é o A, ou B, ou C. E aqui a forma de a gente representar para pegar A, ou B, ou C foi de coletarmos todos os termos, exceto o primeiro. Porque quando a gente coleta todos esses termos que aqui estão, certo? A gente garante que a gente vai ter A ou B ou C. Naturalmente, esse termo aqui não faz parte, porque seria A barra, B barra, C barra. Então, é a forma de simplificarmos essa equação. Então, é a forma que a gente representa todas essas questões. Então, percebam que a gente pode, por exemplo, fazer a função ou exclusivo, que é o caso F5, tá certo? A gente tem o F5, né, que está aqui representado, e assim sucessivamente. Então, perceba que aqui a gente está começando a tratar essa parte da esquerda, que aqui está como um decodificador para endereços de memória. E os bits de memória são esses que a gente marca aqui. Mas percebam que esses bits de memória, na prática, eles representam as junções nas quais a gente consegue colocar todo o termo, né? O termo da soma de produtos que nós temos
interesse em representar.